pessoal. Agora a gente vai falar um pouco sobre massa molar ou molaridade, tá? A massa molar, né, o cálculo de massa molar, a gente precisa reconhecer na tabela periódica o que é isso, né? Pô, todos nós temos massa, né? Toda matéria tem massa e ocupa um lugar no espaço, né? Isso que é matéria. E aí a gente tem, a gente tem 118 elementos químicos da tabela periódica e cada um deles tem número atômico, tem nome, né? Então, eles têm subjetividade e também tem a sua massa. E aí a gente chama de massa atômica porque são átomos, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui, pode ser que fique um pouquinho embaçado porque é um print, mas não, deixa eu mostrar aqui que eu tenho essa tabela. Por exemplo, o berílio, né? A gente tem aqui na parte de cima um 4, que isso significa o número atômico dele. Be, que é a sigla dele. Berílio é o nome dele. E ele tem esse 9,012. Esse 9,012 é a massa atômica do berílio, né? Então, sei lá, se eu perguntar na prova a massa molar ou a massa atômica, né, do berílio, aí você vai colocar lá 9,012, certo? Da mesma forma, se eu pegar aqui o crômio, e aí ele tem o número lá em cima, 24, isso é o número atômico dele, Cr é a sigla, né? Crômio, o nome dele, 51,996, isso é a massa atômica dele. Então, se eu perguntasse para você qual é a massa do crômio, e aí vamos considerar aqui agora aquelas questões de arredondamento, né? Eu quero arredondar para que tenha só dois algarismos, né? Então, no caso, para ficar só o 51 ou outro número. E aí, para arredondar, lembrando daquilo, se for maior ou igual a 5, a gente aumenta mais 1. E se for menor do que 5, a gente deixa como tá. Então aí eu quero que tenha só dois algarismos. Então no caso vai ficar só o 5 e mais um outro número. O que é que tem depois desse 1? É o 9. O 9 ele é maior do que 5. Então esse 51 se transformaria em 52. É a mesma coisa quando você vai comprar, sei lá, um biscoito na bodega. E aí tipo é R$2,99. E aí você dá R$3. Né? Você não, porque a gente não tem os centavos na moeda do real, né? Mas se a gente tivesse o centavo, a gente daria, né? R$2,99. Mas enfim, a gente acaba arredondando para 3, certo? Então é basicamente isso, em questões de arredondamento, de massa atômica. Daí a gente pega e vamos falar sobre massa atômica. Por exemplo, na primeira questão, que é nessa atividade que eu passei para vocês, a gente só teve duas questões de massa atômica. E aí o que vocês precisam entender é que, de massa atômica não, de massa molar, é que sempre vai dar uma molécula para você calcular a massa molar dessa molécula. Sei lá, pode ser dióxido de carbono, que é o CO2, pode ser a molécula da água, que é H2, né? E aí, aqui no trabalho de vocês, a gente tinha a primeira questão e a gente tinha também a última questão, né? Eu considero as duas questões mais fáceis assim nesse trabalho, porque é basicamente só multiplicação e soma, né? Tipo, não tem outro babado mais pesado assim, né? Eu acho que as outras questões eram um pouco mais complicadas nesse sentido. Então vamos lá. A primeira questão falava assim: calcule a massa molar, né? Massa molar do hidróxido de potássio, que é esse KOH. Aí dados, massas atômicas. Então aqui, né, provavelmente na prova de vocês, eu já vou ter colocado a massa atômica e aí vocês não vão usar a tabela periódica, certo? Então, que essa questão de ter que ficar decorando tabela periódica, não sei o que, não se preocupe, a tabela periódica ele é um material de apoio, ele não é para ser decorado, certo? É um material de apoio de consulta. E aí, tipo, a questão dava massas atômicas. É a massa atômica do K, que é o potássio, é 34. Esse Uzinho aqui é a mesma coisa que a gente estava vendo, né? Na massa atômica, a gente não coloca a grama, a gente coloca o U, certo? Que é a unidade atômica. O
O O é 16 e o H é 1. O que é que vocês precisam saber disso aqui? Atomicidade. Porra, o que é atomicidade, né? Atomicidade é a quantidade de átomos que eu tenho daquele elemento químico. Então, eu vou colocar aqui K, O, H. A gente falou muito isso na sala de aula. Ó, quantos Ks eu tenho aqui? Eu não tenho nenhum número, né? Vocês estão vendo aí que eu não tenho nenhum número aqui. Se eu não tenho nenhum número após a letra, significa que eu tenho um aqui, certo? Eu acho que a espessura mudou. Aqui ficou muito feio. Eu tenho um. Então, K é igual a 1. Né? Eu tenho um K, um átomo de K. O O, depois do O, eu também não tenho nenhum número. Então, eu também tenho um aqui. Então, O igual a 1. E aqui o H, ele também não tem nenhum número. Então, ele também só tem 1, certo? Aí, aqui, agora eu vou só multiplicar pelas massas deles, certo? Quanto é a massa de K? Aí aqui ele diz, ó, massas atômicas. 34 é a massa de K. Ou 39. O O é 16. Então, aqui no O eu vou colocar 16. E o H é 1, certo? Então, aqui é só fazer a multiplicação. 1 vezes 39, 39. 1 vezes 16, 16. E 1 vezes 1 é 1. Aí, o que é que eu vou fazer com isso? Fazer uma soma desses três números. Vou aqui abrir a calculadora, botar 39 mais 16 mais 1. Isso dá, deixa eu botar aqui, 56, certo? 56 o que? Grama por mol. Aí, poxa, professora, agora começou a ficar tudo confuso, né? Porque não era grama, aí agora já é grama, aí já tem por mol também. Mas é porque assim, esse U, ele também pode significar um G. Poderia ter um G, certo? Aqui é só porque questões de química, eles acabam colocando outras letras, mas poderia sim ter um G. Aí o que que isso significa? Que a cada 1 mol, de hidróxido de sódio de potássio, o KOH, eu tenho 56 gramas, certo? Se eu tivesse 2 mol dessa mesma coisa aqui, deixa eu tirar essa tabela, deixa eu botar mais ela pra cá. Se eu tivesse 2 mols disso aqui, quanto é que eu teria? Pô, se eu tenho 56, com 2 eu tenho um dobro, né? Qual é o dobro de 56? Acho que é 112. Né? Eu tenho 112 gramas, certo? Então é isso que representa esse grama por mol. A cada 1 mol eu tenho 56 gramas. Ah, se aqui fosse outra molécula e sei lá, tivesse 40 gramas por mol. Então em 1 mol dessa molécula eu tenho 40 gramas. Tranquilo? Bem simples, né? Aí, vamos para outra questão. A outra questão, ó, que aqui já é uma coisa mais complexa, né? Calcule a massa molar do complexo hexa-aqua-cobre 2, cuja fórmula aí é o Cu, H2O, né? Aí aqui a gente tem o colchete, aí tem um parêntese, aí tem um 2+, né? Então aqui a gente tem várias coisas que diferentes do que tinha lá em cima, porque lá em cima era só 3 letras, sem número, sem nada. Aqui a gente tem algumas coisas importantes, que são esses 2 números, o 2 e o 6, e a gente tem uma outra coisa que é bem interessante, que é esse 2+, tá? Esse 2+ aqui é só dizendo a quantidade de elétron que precisa perder. Mas para calcular massa molar, você não se importa com ele.
o que é que você se importaria com ele se tivesse um número, né, após esse colchete? Como é que seria? Por exemplo, se eu tivesse assim, ó, vou abrir o colchete, botar CU, abrir parêntese, H2O, 6, vou fechar o parêntese e vou colocar um 2 aqui embaixo. Aí sim, esse 2 aqui importa para toda essa molécula e para o cálculo da massa molar. Mas no caso desse aqui, deixa eu até apagar esse negócio que ficou ruim. Mas no caso desse aqui, que é uma questão de íon, né? Acho que vocês devem lembrar o que é íon, que são as cargas, né? Positiva, negativa, enfim, mas que aqui a gente não vai tratar sobre isso. Esse 2 mais aqui, se fosse 2 menos, também não importaria. Se fosse 5 menos, também não importaria. Ele não entraria no cálculo de massa molar. Mas se o número tá embaixo, aqui, ele importa, certo? Então vamos lá ver primeiro. Enfim, a questão ela continua, né? Dados, aí massa atômica aproximada, grama por mol. Aí o do cobre, 63,5, do H1 e o do O, 16, certo? Então primeiro vamos fazer aquilo, ver quantos átomos de cada elemento eu tenho, e aí depois a gente vai calcular certinho, beleza? Ó. Então, quantos átomos de Cu eu tenho? Deixa eu, inclusive, apagar isso aqui, né? Quantos átomos de Cu eu tenho aqui? Pô, eu não tenho nenhum número após Cu, né? Então aqui o Cu vai ser 1, ok? Aí a gente tem uma situação agora que está entre parênteses. Quando uma molécula está entre parênteses, provavelmente vai ter um número após esse parêntese. E esse número, ele está multiplicando todo mundo que está lá dentro, certo? Então vamos dizer, sei lá, por exemplo, que só exemplificando assim, vamos dizer que tem uma pessoa, certo? Dentro de uma caixa. Só que essa caixa ela tem um multiplicador, certo? Um duplicador, como se fosse um clone. E lá, essa caixa ela pode fazer uma multiplicação de 2, né? De 2 pessoas lá dentro. O que acontece? Quando passar por esse processo de clonagem, o que é que vai sair daqui? Era só uma pessoa que tinha dentro da caixa, mas eu estou multiplicando por 2. Então vai ser 1 vezes 2. Então vai sair quantas pessoas? 2 pessoas, certo? Mas vamos dizer que dentro dessa caixa tinha uma pessoa, mas ela já tinha um número, sei lá, ela tinha o número 6, ok? Só que essa caixa, ela multiplica por 2. Então, dentro eu tenho 6 e essa caixa multiplica por 2. Então, 6 vezes 2 dá 12. Então, eu teria 12 pessoazinhas aqui. Deixa eu até fazer assim, pra poupar meu tempo. Né? Várias pessoazinhas aqui. Isso dá 4, 8. Pronto. Ia ter 12 pessoazinhas. Certo? É a mesma situação aqui, por exemplo, da água. A água, ela é H2O. E ela tá dentro de uma caixa, né? Dentro desse parêntese que tá multiplicando por 6. Então, ó, o H, deixa eu mudar a cor. O H aqui, pode ficou sem cabeça. O H aqui, ele tem quanto? Ó, ele tem 2 depois do H. Só que fora dele tem um 6. Então esse 6 vai multiplicar, né, com esse 2, certo? Então 6 vezes 2 dá 12. Então tem um 12H. O O, eu não tenho nada após ele, né? Aqui
Não tenho nada. Nenhum número. Então eu tenho um O. Esse 1O vai multiplicar com esse 6. Então 6 vezes 1, 6. Então O é igual a 6. Certo? Pronto. Aqui a gente já destrinchou quantos átomos tem de cada elemento. E aí eu vou fazer uma multiplicação bem basiquinha. Certo? Deixa eu só pegar aqui. Então, qual é a massa de cobre? 63,5. A massa de H é 1. E a massa do O é 16. Né? Então, 1 vezes 63. Deixa eu botar mais aqui. Apagar essas pessoas. Né? Porque senão elas vão atrapalhar a gente aqui. Bom, 63,5 vezes 1 dá 63,5. 12 vezes 1 dá 12. E 16, vamos lá, 16 vezes 6 dá 96. E aí eu vou somar tudo isso. Só somar. Então vamos lá. 63,5 mais 12 mais 96. Isso dá 171,5 o quê? Grama por mol. Pronto. Isso é o cálculo de massa molar. Show. Eu acho que tá beleza, assim, não é tão difícil, né? Mas vamos ver na situação colocando... Deixa eu botar mais aqui uma outra cor. A gente botando isso daqui dentro de um parêntese que o número valha, né? Então, vou botar aqui Cu igual a H2O2, tá? Vou alterar isso aqui. Vou colocar um 6 e vou fechar o colchete com o 3. Beleza? Só pra deixar mais amarradão, assim. Ó, vamos ver quanto de Cu eu tenho. Cu, após aqui, ele não tem nada, não tem nenhum número. Então, é como se ele tivesse né? E esse Cu, ele tá dentro do colchete maiorzão. Que esse colchete maiorzão vale quanto? 3. Então, 1 vezes 3 dá 3. Certo? O H. O H, depois dele eu tenho um 2. Esse H, ele tá dentro do parêntese, que é multiplicado por 6. Então, esse 2 vezes o 6 dá 12. Certo? Dá 12. Só que ele... Vou botar aqui. Dá 12. Só que esse H, ele também está dentro do colchete, que é multiplicado por 3. Então, esse 12 eu tenho que multiplicar por 3. Certo? Que aqui vai dar 36. Então, eu tenho 36H. E o O da mesma forma. O O eu tenho 2, que está dentro do parêntese, que é multiplicado por um 6. Então, 2 vezes 6 dá 12. Vezes o 3, né? Porque o O está dentro do colchete maior, que é multiplicado por 3, que dá 36. Certo? Tá aqui de boa? Daí, agora a gente vai colocar as massas atômicas. Deixa eu até mudar a canetinha, porque odiei essas cores. Nada combina com nada. Então, o cobre, eu tinha 3 dele, né? 1 vezes 3, 3. A massa atômica dele é 63,5, certo? O H, eu vi aqui que eu tinha 12, né? 2 vezes 6, vezes o 3 deu 36. E aí eu vou multiplicar isso aqui pela massa dele, que é 1. E o O, da mesma forma, né? Só que eu só vou colocar a massa atômica dele, que é 16. Certo? Então, vamos lá multiplicar isso. Esse aqui vai ser brabo. 63,5 vezes o 3 dá 190,5.
36,5, beleza? Esse 36 vezes 1 dá 36. E esse daqui, 36 vezes 12, ou vezes 16, dá 500, caramba, 576. E aí eu vou somar todos esses números macabros. 190,5 mais 36 mais 576. Isso vai dar 802,5 o que? Grama por mol. Beleza? Isso aqui seria a massa molar deste demônio aqui, porque esse aqui não é de Deus, certo? Mas era só para exemplificar como poderia vir, né, ser mais complexo e tal. Enfim, e é isso, viu? Qualquer dúvida, deixa nos comentários.